São exatamente 18 horas e 38 minutos. Sou o deputado Chico Vigilante. Nós estamos voltando com uma coisa boa. Toda semana a gente fazia uma transmissão ao vivo, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram e tudo. E nós estamos fazendo a reestreia desse programa. E hoje é o Dia Nacional dos Vigilantes. Dia Nacional dos Vigilantes, que é um projeto de lei aprovado pelo senador Paulo Paim, foi sancionado, e o Dia do Vigilante é comemorado em todo o território nacional. Coincide também com 33 anos, me parece, da aprovação da Lei 7.102/83, que é a lei que criou a profissão de vigilante. Então, é muito importante esse momento. E o que mais os vigilantes têm perguntado para a gente é sobre a aposentadoria especial dos vigilantes. E aí eu convidei o doutor Sérgio, ele é advogado previdenciarista, acho que a palavra é essa mesmo, né? Se não for, ele vai corrigir. Sim, perfeito. Ele tem centenas de ações que ele tem ganhado, que é a aposentadoria especial dos vigilantes, e tem uma questão que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: a gente ganhava todas as ações. Aí, no governo do capitão Capiroto, juntamente com Michel Temer, procuradores do INSS do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul entraram no Superior Tribunal. Primeiro, eles perderam as ações na Justiça Federal nos estados, eles recorreram para o Superior Tribunal de Justiça, perderam. Foi uma goleada que nós demos, 17 votos a favor dos trabalhadores e nenhum contra. Mas eles são teimosos, são ranzinhos, sabe, é coisa do capiroto, né? Recorreram para o Supremo Tribunal Federal. E hoje a aposentadoria especial está pendurada lá no Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro Cássio Nunes Marques, né? E aí tem um dado interessante. Quando o Cássio era desembargador federal, ele deu pelo menos 20 sentenças beneficiando os vigilantes. Então, ele está esperando qual vai ser o relatório dele, porque como é que ele votava quando era juiz federal para cumprir a lei e garantir a aposentadoria dos vigilantes? Não creio que ele vá, atrapalhar a vida dos vigilantes do Supremo Tribunal Federal. Doutor Sérgio, muito obrigado por ter vindo aqui. Hoje é o Dia do Vigilante. É um prazer enorme contar contigo aqui nessa live. E aí, como é que é essa ação lá no Supremo? Boa noite, Chico. Eu que agradeço toda a confiança, de estar presente aqui no seu gabinete, num dia tão especial, no dia 20 de junho. Gostaria de parabenizar todos os vigilantes do Brasil, esses guerreiros que a cada dia lutam cada vez mais, pelos seus direitos, junto aos sindicatos, e também pelo trabalho de risco, a integridade física, a periculosidade, que o Chico também já falou várias vezes. Só de sair de casa já é um risco, Chico, para o vigilante. Ainda mais que cuida do patrimônio, de toda a sociedade, e também em relação à vida das pessoas. E o que acontece, Chico? Inicialmente você já comentou aqui, esse tema estava há muito tempo parado no tema 1031 no Superior Tribunal de Justiça. Só que depois de uma decisão por unanimidade do reconhecimento da atividade especial do vigilante, até após a reforma da Previdência, que foi promulgada a emenda à Constituição 103 no dia 13 de novembro de 2019. Então, a partir desse momento, conforme o Chico já falou, que nem a reforma trabalhista, essa reforma previdenciária arrebentou todo o trabalhador que está exposto à insalubridade e periculosidade. Então, essa data é marcada por isso, o reconhecimento da atividade especial do vigilante. Só que o STJ reconheceu esse direito da aposentadoria especial. E aí, o que acontece? Agora está na regra de 86 pontos, que é a regra de transição, que você, junto com os outros deputados, estão querendo até a inconstitucionalidade daquela idade mínima que eles estão colocando, de 60 anos, que é uma coisa absurda. Como é que o vigilante com 60 anos, na regra geral, ele vai ter
como se aposentar com 25? Qual a idade que ele começa? Vai ser um vigilante de bengala, né? Vigilante de bengala, né? Porque ele, para ser vigilante, tem que, no mínimo, ter 21 anos de idade. 21 Né? anos. Maior de 21 anos, não ter antecedente criminal, passar pelo curso de formação, e aí ele é E contratado. aí vocês até estão, né, numa luta, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, mas além da área jurídica, né, no legislativo e tanto no executivo, né, você como o ministro, quantas vezes foi, não sei se salvo engano, acho que você foi semana passada, o ministro Carlos Lupe, né? Nós tivemos um encontro da Confederação Nacional dos Vigilantes aqui, e estivemos lá, eu, o companheiro Boaventura, que é presidente da Confederação, o companheiro Paulo, que é presidente do sindicato, tinha o pessoal de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Todo mundo lá, o pessoal de Barueri, em São Paulo, né? Que é o Amaro. Certo. E o ministro disse que ia se empenhar junto conosco para a gente resolver esse problema. Porque essa questão da aposentadoria, você que está assistindo a gente aí, ela é tão grave que quando da reforma previdenciária, Serginho, o Capiroto com seus seguidores tinham colocado, ia ficar na Constituição, de que não tinha periculosidade de vigilante. Vedaria, né? Vedaria a periculosidade. À medida que vedasse a periculosidade, a gente corria o risco daquela lei que concedeu a periculosidade, foi sancionada pela presidenta Dilma, ser revogada, né? Perfeito. E aí o vigilante, além de não se aposentar, ainda não receberia. E aí nós fizemos um trabalho dentro do Congresso, foi muito importante a participação do senador Paulo Paim. Paim fez um dos discursos mais emocionantes que eu já vi na minha vida, e naquele dia ele barrou essa maldade. Né? Sim, nos 45 do segundo tempo. Exatamente. Né? Quando o juiz estava para apitar o final, ele conseguiu. Mas volta aqui na questão da aposentadoria especial. Então, o que acontece, Chico? Agora está, né, o tema 1209, ele está no Supremo Tribunal Federal, e até os vigilantes ficam muito preocupados. Poxa, mas vai sair quando? Assim, o Supremo Tribunal Federal é a instância superior, é a última instância que se pode recorrer. Então, eu sempre informo, olha, a partir do momento que é a última instância, depois daqui não vai ter para onde pular. Então, o que for decidido no Supremo Tribunal Federal, não vai poder mais, que o Procuradoria Federal vai ter que recorrer, não tem mais como recorrer. Então, e a luta nossa, as orações que a gente tem dirigido, tudo é no sentido do Supremo reconhecer nosso direito. O Supremo Tribunal reconhecer. Né? Ainda mais que, se o STJ, por unanimidade, Chico, eu acho que estamos num bom caminho, até porque o ministro Nunes Marques, com um relator, como você já informou, né, em todas as decisões, quando ele era desembargador, ele é favorável ao vigilante. Todas. Né? Então, os processos estão suspensos, todos os processos estão suspensos. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, por determinação dele, entendeu? E a partir do momento que, no plenário, né, de todos os ministros supremos, julgarem esse tema, vai ficar pacificado. Aí eu informo, aí os processos vão ter andamento, né, justamente de acordo com a decisão que for tomada no Supremo Tribunal Federal. Você tem noção de quantos processos você ganhou antes dessa suspensão por parte do Supremo? Chico, atualmente, antes dessa suspensão, né, assim, a gente estava com 4.000 processos. Com 4.000 processos de aposentadoria especial, de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez. Então, assim, em relação a número, a quantificar o número fica um pouco difícil, porque são muitos processos, entendeu? Eu só sei que a gente já até E vou informar só uma coisa, Chico, assim, que é coisa rápida, gente. Precatório, vocês que está até saindo precatório, saiu essa semana passada, um vigilante recebeu 400 mil agora, entendeu, de precatório. Essas empresas que querem comprar precatório, gente, não vendam, entendeu, Chico? Não vendam, porque o vigilante ele recebe 400 mil. Se ele fosse vender esse precatório, ele não receberia nem 200 mil reais. Então, eu oriento essas empresas, não vai demorar muito. Não vai demorar. Entendeu? A pessoa do precatório, ela recebe, dependendo se for até abril, no ano que vem ela recebe. E o governo federal não dá calote, ele paga. Entendeu? Então, assim, em relação a números, assim, a gente já teve mais de 300 vigilantes aposentados. Isso aí eu posso garantir. Que todos receberam o retroativo, Todos receberam o retroativo. Então,
dado interessante, um fato. Eu estava num almoço, numa cidade satélite que tem aqui em Brasília, chamada Água Quente. Ela fica ali perto de Santo Antônio Descoberta, né? Mas ainda é Distrito Federal. Certo. E aí eu fui lá almoçar, na casa que eu estava, né? Aí tinha uma caminhonete, rapaz, possente. Essa caminhonete ela estava estacionada na porta da casa. Aí eu entrei, estou lá conversando, tomamos uma cachaçinha que eu gosto, né? Aí começamos a conversar, né? Aí o vigilante disse, falando para mim, disse, tá vendo aí, rapaz? Você tá vendo aquela caminhonete lá? Eu falei, tô. Ali é minha. Eu falei, é sua? Ele disse, é minha. Eu falei, como é que foi isso aí? Ele disse, o doutor Sérgio, entrei com ação, o doutor Sérgio ganhou a ação, eu recebi R$450 mil, isso o vigilante falando, né? Falou, aí a minha mulher queria que eu comprasse boi, né? Comprasse boi e tal. Aí eu falei para ela que eu não ia comprar boi coisa nenhuma. Eu ia pegar esse dinheiro, comprar essa caminhonete, comprar um barco, pescar, pô. Você acha que eu vou comprar boi porque quando eu morrer ficar confusão de filho brigando? Para repartir boi? Aí falei, rapaz, tu fez muito bem, viu? Aí, portanto, esse foi um dos que recebeu 450 mil de retroativo, né? Chico, teve muita gente que recebeu muita retroativo. gente. E assim, importante, né? Referente a isso. Às vezes as pessoas reclamam, os vigilantes, poxa, mas está demorando muito, entendeu? Mas eu sempre falo, gente, às vezes demora, mas não é culpa do advogado e não é culpa do sindicato, porque existem etapas na justiça. Depende da vara que cai, Depende da vara, depende da turma recursal que cai. Então, há vários fatores, entendeu, Chico? Mas o importante não adianta também você, às vezes, assim, tem advogados muito competentes, né? Eu me lembrei de uma coisa, você está falando de advogado competente, e esse vigilante falou, esse companheiro lá falou, Chico, tem um fato interessante. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu entrei com o doutor Sérgio, meu irmão também era vigilante, entrou com outro advogado. Falei, eu recebi os 450 mil, estou aí com a minha caminhonete, e o meu irmão que entrou com outro advogado até hoje não recebeu nada, né? Mas, Chico, e outra coisa também, os vigilantes, né, assim, acha que pagando advogado particular é que vai ser melhor. Que não vai sair coisa nenhuma. Isso aí, entendeu? O sindicato já tem todo o conhecimento jurídico, a gente já está mais de 17 anos trabalhando nessa área, então, assim, gente, pode confiar no sindicato, entendeu? Por quê? Porque lá, em relação a honorários advocatícios, eu já vi contratos de advogados, entendeu? Contratos abusivos, que quando a pessoa assina, Chico, ela não se preocupa em ler. Como já viu vários vigilantes lá comigo, não, às vezes tem advogado que está recebendo até mais do que o próprio vigilante. Isso aí fere até o Estatuto da Ética da OAB. Então, vocês têm muito cuidado, entendeu? Não estou falando que você é obrigado a colocar no sindicato, mas o sindicato ele já sabe, entendeu? Todos os trâmites, a gente já conhece como é que funciona, entendeu, Chico? E a diferença é que você é pago pelo sindicato. Sim. E as ações que dê 250, 300, 500 mil, o vigilante recebe tudo. O vigilante não vai ter honorários contratuais justamente porque o pessoal, que eu vou botar de graça, não é de graça, o sindicato me paga para isso, paga bem. Entendeu, gente? Então, vocês assim, achando que botando advogado particular, que você assina o contrato e amanhã já vai receber a carta de concessão, Chico. E outra coisa que eu verifico, às vezes a pessoa procura um advogado e a pessoa não é especialista na área previdenciária. Exatamente. Às vezes procura um advogado que é especialista em outra área e acaba, não, que vai ser rápido. Não adianta ser rápido e perder um processo. Então, a gente tem que ter, entendeu, o conhecimento e, no caso, depois que o Supremo Tribunal Federal decidir, que eu estou muito otimista, Chico, em relação ao reconhecimento, entendeu, vai sair a aposentadoria. Entendeu? Então, assim, continuar na luta, né? Porque não só o Supremo Tribunal Federal, porque eu estou muito confiante também nessa área política de vocês, porque tudo caminha junto, né, Chico? Nós, inclusive, estamos pedindo audiência ao ministro Nunes Marques, não para pressionar, porque ninguém pressiona juiz, né? Isso. Não é papel da gente,
e nem pode estar pressionando o juiz. Mas nós estamos pedindo para conversar com ele educadamente, dizer para ele o tanto de vigilante, Brasil afora, que estão com esses processos, da necessidade de uma decisão do Supremo, mostrar para ele a periculosidade do nosso trabalho. Eles sabem, porque hoje a maioria dos ministros do Supremo tem o vigilante pessoal privado, né, que faz a segurança deles, né? Portanto, pessoal, né? Pessoal, eles sabem tanto o pessoal como lá no próprio tribunal e na residência. Na residência, onde está a família, que é a coisa da mais família, importante. Que é o vigilante que faz a segurança. Porque é uma coisa que me orgulha muito, Sérgio. Até 79, quando a gente fez a primeira greve dos vigilantes, a gente não tinha nome. A gente era chamado de guardinha, outro lugar a gente chamava de guardião. Enfim, depois que a gente fez a greve, a gente conseguiu a aprovação da lei em 2000, ou melhor, em 83, aí nós passamos a ser uma profissão. Vigilante. Vigilante reconhecido pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente. Inicialmente, a nossa categoria não tinha mulheres. Hoje, nós temos um número grande de mulheres, inclusive tem alguns bancos, tipo o Itaú, que ele fez questão de ter mulheres, a dupla, um homem e uma mulher. E agora, um ponto importante também, as mulheres, Sérgio, estão brigando, e elas estão corretas, para ter um colete feminino, prova de bala, porque o colete é diferente do homem. Não é? Sim. E outra coisa, Chico, que o Chico estava cobrando, né? Só para vocês saberem, porque a gente não trabalha só nessa área, só a área jurídica. Por quê? Porque esse tema 1209, entendeu? A Confederação, né, Nacional dos Vigilantes, o Chico cobrou para a gente também ser, né, parte desse processo do tema 1209. Chama de amigos Cury, né? Amigos Cury. E a gente já... Explica aí para as pessoas que estão assistindo, o que é amigos Cury? Amigos Cury é um termo jurídico usado, na realidade significa amigos da corte. O que é? É uma espécie de sócio do processo. Parte do processo. A parte do processo. Porque, por exemplo, gente, nem você imagina, Chico, que milhares de advogados, como é que vai participar, como é que vai ser parte num processo desse? São Brasil inteiro, quantos milhões de advogados tem interessados? Exato. Então, na realidade, são poucos advogados dali, como os estados que você já falou, que estão no processo. Só que o que a Confederação fez, junto com os sindicatos vigilantes, que foi até um pedido seu, uma exigência, requerer no STF que a gente seja parte desse processo. Como interessado. Você vai poder fazer sustentação oral lá na tribuna do Supremo. Aí o que acontece? Isso é importante, porque teve muitos vigilantes que estavam, entendeu? Pedindo isso. Então, vocês já estão sabendo que a Confederação, né, junto com o sindicato, já fizemos esse pedido, né, para poder a gente já fazer parte. Já fizemos pedido há uns 2 meses atrás. A gente está aguardando o ministro. Tem o tribunal deferendo o pedido. Sim. Você vai poder, com toda a sua competência, ir lá no... Chico, e outra coisa, Chico, eu fico pensando, qual é um dos maiores, né, interessados em relação a essa aposentadoria especial? É a Confederação, o Sindicato dos Vigilantes. Claro. Então, eu acredito que eles não vão ter como negar. Porque até em relação, né, se chegou ao STF, foi por quê? Foi pela importância que o sindicato teve em relação a regulamentar a aposentadoria especial, até dessa vedação. Sim. Porque se fosse vedado na Constituição, não estaria nem sendo discutido isso. Ele não estaria nem sequer... Então, olha a importância do sindicato. Entendeu? O sindicato abriu caminho para outras categorias, em relação até à insalubridade, em relação aos aeronautas, ao pessoal do sindicato de serviço, de outras categorias... Mineiros. Que, na realidade, que todo mundo está junto no mesmo barco. Beleza. Então, porque, nesse caso, se o Supremo aceitou o processo, é porque ele procede, né? Porque procede. Senão ele teria mandado arquivar. Não, já teria mandado, já teria até negado isso. Se tivesse passado como o governo Capiroto queria, que era questão de não ter periculosidade, o Supremo tinha mandado arquivar. Já tinha mandado arquivar, porque a gente não pode ferir a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E se tivesse vedado, Chico, né, como você mesmo já falou, né, agradecendo ao Paim, né, ao senador
que se não fosse o trabalho, a gente não estaria nem conversando sobre isso. O vigilante que às vezes que não tem noção de como funciona a política, né? O PT, por exemplo, que está sempre lutando, a luta aos direitos dos trabalhadores é o PT. Sim. Nós somos o Partido dos E Trabalhadores. considerando outros partidos, entendeu? Sim. Se não for, eu vejo muita gente ainda, não sei porquê, isso é culpa da política, do PT, porque as pessoas não sabem a história, né, Chico? Exatamente. Às vezes é bom você até no Google pesquisar um pouquinho para saber, entendeu, a luta Eu sempre diária. digo, se o trabalhador que está assistindo a gente aí hoje tem fundo de garantia, é porque alguém lutou e morreu por isso, fazendo greve e tudo. Sim. Se o trabalhador tem férias, que ele trabalhava até 16 horas sem férias, é porque alguém lutou para que tivesse férias no Brasil. Se tem licença maternidade, foi uma luta do conjunto dos trabalhadores. Se tem licença paternidade, também foi uma luta. Portanto, tudo que a gente tem até hoje é fruto da luta. E o outro governo queria rasgar, Jogar tudo fora, fora, né? entendeu? Isso aí é uma coisa que eu não entendo ainda como é que um trabalhador, né, quer ser escravizado novamente. Desculpa a expressão, Chico. Mas quer ser escravizado novamente. Só faltava Só isso. pode né? ser isso. Na época da escravidão, né? Serginho, o tempo passou rápido, rapaz. Nosso papo foi tão bom que eu nem vi. Você acredita que já passou os 20 minutos? A época tava o Chico tinha, né? Tem Portanto, eu outros quero afazeres. agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Quero dizer para as pessoas que estão assistindo a gente de que toda quinta-feira vai ter esse bate-papo. Na próxima quinta, um outro assunto será abordado aqui. E eu vou mostrar agora, antes do Sérgio se despedir, para as pessoas que estão assistindo. Ô, Janaína, mostra aqui a Hanna. Ao vivo. Ô, Hanna, mostra a Janaína. Oi, pessoal. Boa noite. Trabalhadores Unidos. São essas meninas que assessoram a gente, que estão aí na luta, ficam atrás das câmeras, mas é importante o trabalho que elas fazem. Qual a mensagem que você deixa para os vigilantes? Ó, Chico, a mensagem desejando novamente, né? Um grande dia para vocês, né? Que tenham assim um pouco mais de paciência, que as coisas estão clareando, entendeu? Que a época agora é de luta mesmo, tanto no legislativo como no judiciário, tá andando a aposentadoria especial, né? Tem pessoas que falam, não, será que vai sair? Não. A gente está acreditando que isso seja resolvido o mais rápido possível, tá? Eu desejo a todos, obrigado por você, obrigado também pelas meninas aqui, e uma boa noite a todos, tá? Esse é, pessoal, hoje é o Dia Nacional dos Vigilantes. Temos algumas lutas no Congresso Nacional, o Estatuto da Segurança Privada, que é uma luta fenomenal que a gente está fazendo. Essa luta no Supremo para que seja reconhecido a aposentadoria especial, mas também a luta no Congresso para que tenha um estatuto, né, da Previdência que garanta a aposentadoria de todos os trabalhadores que estão em situação de risco. Muito obrigado a você que nos assistiu aí. Faz o seguinte, pega o que nós falamos, recorta, distribui, divulga, que é muito importante a divulgação. Eu sempre digo, eu só tenho um lado, o lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um grande abraço do Chico Vigilante.